Pois é, 18 horas já. Daqui a 2 horas a bola rola para dar sequência aí a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que foi aquilo ontem lá em São Paulo, hein, gente? O que foi aquilo? Todo mundo, a maioria, apostava num jogo equilibrado, no mínimo equilibrado, e com o São Paulo fazendo um bom jogo, né, já que o São Paulo vinha no melhor momento do que o adversário, que é o Palmeiras. Eu mesmo, no outro áudio que eu fiz, eu apostei piamente no São Paulo, dizendo que em determinada hora o São Paulo vai quebrar a escrita e que poderia ser ontem, mas mais uma vez não foi ontem. Ainda vai acontecer, agora a gente não sabe quando será, né, porque São Paulo e Palmeiras não jogam mais esse ano, acabou, quem beijou, beijou. Aí eis que o São Paulo vira o Palmeiras e o Palmeiras vira o São Paulo. O Palmeiras passeou, muito fácil, meteu 3-0 e podia ser mais. São Paulo não ameaçou o Palmeiras em momento nenhum. Como é que pode? Como é que pode o time virar a folha assim, de um jogo para o outro? Eu sinceramente não entendi. Não entendi, mas deu para ver que o Palmeiras não quis saber de nada. Foi para cima e foi lá, vou para cima, vou ver o que vai acontecer aí. E o São Paulo ficou lá, apavorado. Meu Deus do céu. Com isso, o Palmeiras chegou a 60 pontos. A imprensa já enfatizou mais, né, esquentou mais a discussão, né, o debate sobre a diferença do Flamengo para o Palmeiras, em termos de pontos. O Flamengo com um jogo a menos, que ainda vai jogar hoje, o Palmeiras já jogou, chegou aos 60 pontos, diminuiu temporariamente para 7 pontos. Não se pode dizer que a diferença agora é de 7 pontos. Não, não é até o Flamengo jogar. Entendeu? Até porque não seria de 7 pontos, porque o Flamengo ainda não jogou, mas já está com 1 ponto a mais. O Flamengo já está com 68 antes de entrar em campo. Ou não? É preciso esperar a bola rolar para contar 1 ponto? Acho que não. Então é preciso aguardar. O Flamengo ainda joga hoje, né? Um jogo com o Goiás é um jogo que fica diferente por conta do resultado de ontem. Se o resultado fosse favorável ao São Paulo, o treinador do Flamengo teria algumas opções hoje que ele podia muito bem tomar a liberdade de fazer. Como tem liberdade de fazer o que ele quiser. Né? Mas se tivesse o Palmeiras perdido ontem, né, ele podia, no jogo de hoje, poupar alguns jogadores, com todo respeito ao Goiás, que sempre é um adversário complicado. Né? Poderia fazer isso porque no final de semana tem um jogo contra o Corinthians. Né? Mas como o Palmeiras foi lá e fez o papel dele, ganhou o jogo, o treinador vai hoje lançar a mão do melhor que ele tiver para colocar nesse jogo contra o Goiás. Serra Dourada de casa cheia, torcedores do Goiás usando aquela velha estratégia dos fogos, como se isso ganhasse jogo, nada a ver. Ganhar jogo é jogar futebol. Mas é o papel do torcedor. O torcedor ainda acha que esse tipo de coisa ainda está valendo. Tudo bem, sem críticas. Então o treinador, o Jorge Jesus, vai com o que ele tiver de melhor para o jogo de hoje contra o Goiás. César não joga, como eu disse no áudio anterior, o Goiás é um bom mandante, um bom visitante nesse segundo turno. Tem lá um bom treinador, Ney Franco é um bom treinador, gosto do treinador. Tem lá um chutador bom, que é o Rafael Vaz. O Flamengo vai ter que evitar fazer muitas faltas ali na entrada da área, na intermediária. Porque elas vão existir, porque isso faz parte do jogo. Mas evitar um número muito grande de faltas ali, né? Porque apesar de o Cera ser um bom goleiro, não joga porque o Diego não dá essa oportunidade, o Diego joga todas. No mais, deve ser o time completo. Vamos aguardar, né? A relação é uma coisa, o time que vai entrar em campo é outro, que eu ainda não vi, ainda não tenho informação de qual o time que vai jogar. Né? Sobre os outros cariocas, o Grêmio ontem virou um jogo contra o Vasco. Quando o Vasco fez 1-0, eu olhando assim, eu não em nenhum momento eu acreditei que o Vasco pudesse ganhar aquele jogo. Porque o Grêmio não foi um gol que foi estranho, porque o Paulo Vitor aceitou aquela bola, não sei o que foi que aconteceu, chute de longe, despretensioso, uma bola fácil defesa. E então o Renato fez umas substituições e o Grêmio virou o jogo com o Everton Cebolinha brincando na partida.
fez o que quis, tomou conta do jogo. Renato fez as mexidas lá que precisou fazer e o Grêmio tomou conta do jogo, deu com muita facilidade, virou o jogo com muita facilidade. Então o Vanderlei Luxemburgo, que estava dizendo que estava olhando já para a parte de cima, já tem que mudar o discurso, porque o campeonato do Vasco, o Vasco sabe qual é, o torcedor sabe qual é, mas não custa nada sonhar em pensar um pouco mais para cima. Tem outros clubes aí que eram listados como favoritos aí, e outros que não eram, que estão em determinada situação. Mas o campeonato do Vasco é o campeonato de permanecer na segunda divisão e está longe dessa ameaça de não conseguir esse intento. Quem está próximo desse intento aí é o Fluminense, que não consegue ganhar de ninguém. O Fluminense não ganha do concorrente, o Fluminense não ganha daqueles 6 que eu já falei. Tomou-lhe mais uma lambada ontem, entendeu? Perdeu para o Ceará, agora tem um confronto contra o Vasco, entendeu? Os dois precisando fazer um ponto, mas não é um ponto, os dois precisando pontuar de 3. O Fluminense precisando urgentemente ganhar. Faltam 9 jogos, faltam 27 pontos. Olha a pontuação do Fluminense. Os caras dizem que são 45 pontos. É melhor fazer 47. Então, faltam 27. Se o Fluminense estivesse com 20 pontos, teria que ganhar todas. O Fluminense está com mais pontos. Então é só você fazer a conta aí e ver quantos jogos o Fluminense tem que ganhar em 9. É mole? Não é não. Não é não. Do jeito que está, não é mole não. Já falei, Botafogo joga hoje. Um jogo intrincado também. Um jogo que não é fácil o Botafogo não está bem. A salvação do Botafogo foi aquela gordurinha que ele fez no início do primeiro turno, no início do campeonato. O Botafogo, a gente vê o jogo do Botafogo, a gente não se anima de ver o jogo do Botafogo. Mas me parece que hoje pelo menos a torcida está abraçando. A torcida já tem, acho que se não me engano, mais de 20 mil, 20, 25 mil. Então é um jogo onde o Botafogo vai ter que dar tudo nesse jogo de hoje aí. Para conseguir aí 3 pontos. Não pode pensar mais em 1 ponto não, tem que pensar em 3, cara. 3 pontos. E vai lá tentar lá, porque jogo complicado. 21h30 o horário do jogo do Botafogo, para quem quiser assistir. O jogo do Flamengo é às 20. Tem um jogo Internacional e Atlético Paranaense também. Mas esse jogo não passa porque o Atlético Paranaense não conseguiu acordo para passar os jogos dele na TV. É uma pena, porque é um futebol bom de se ver. Mas temos aí essas 3 partidas, se não me engano são só essas 3, para fechar essa rodada aí. E a rodada promete para o final de semana. Correto? Então, o torcedor rubro-negro, fé, força e esperança de que o Flamengo faça um bom jogo hoje e mantenha essa distância aí de 10 pontos para o Palmeiras. No mais, vamos assistir aos jogos, que os jogos de hoje também têm a possibilidade de serem muito bons. Até lá, boa noite para todos.